Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, canal esse que foi criado com o intuito de levarmos a todos os lares a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa casa continua fechada por conta da quarentena, mas tão logo seja autorizado pelas autoridades da saúde a reabertura, nós estaremos comunicando vocês aqui no canal do YouTube e também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Já convido vocês a se inscreverem no nosso canal, se ainda não é inscrito, e seguir as nossas páginas. O endereço estará na descrição deste vídeo. Continuamos com a campanha de doação de cestas básicas e aquele que puder, por favor, contribua conosco, doando alimentos não perecíveis e dentro das datas de validade. Para informações de como entregar esses alimentos e também quais os alimentos que nós estamos mais necessitando neste momento, entre em contato conosco através do WhatsApp que estará disponibilizado na descrição do vídeo. Nesse WhatsApp você também poderá tirar informações de como contribuir com a nossa casa de outras maneiras, inclusive financeiras, pois a nossa casa precisa manter as suas obrigações materiais em dia para que possa estar funcionando assim que seja autorizada a reabertura. Dito isso, convido a todos a participar conosco do Evangelho de hoje. Vamos fazer uma prece de abertura, mentalizando a imagem do nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a Ele e ao Pai esta oportunidade de estarmos unidos em pensamento e coração, compartilhando de seus ensinamentos, certos de que somos assistidos pela espiritualidade maior, em especial pela espiritualidade amiga responsável pela nossa casa, Fraternidade Espírita Caminho de Luz, sendo abençoados e recebendo a luz, o amor, a tranquilidade e a harmonia que emana do Mestre, pedimos autorização para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 1 a 4. Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes os homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. O capítulo anterior a este, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da bem-aventurança dos mansos e pacíficos. E este capítulo 10, ele vem complementar o capítulo 9, porque a misericórdia, ela é um complemento da mansietude, ela é uma consequência, elas andam juntas, porque o manso é aquele que busca a paz, a tranquilidade, a harmonia, viver pacificamente, né? Mansos e pacíficos, o capítulo fala. E o misericordioso, ele também está em busca disso. Tanto que o misericordioso, ele é aquele que busca o perdão. Ele busca perdoar. Ele sabe que o perdão é uma condição para o viver bem, para o viver feliz. Misericórdia é compaixão, é sinônimo de compaixão, de piedade.
E o que é isso? É eu olhar a dor do outro, é eu me solidarizar com a dor do outro. Aí nós podemos nos perguntar, mas como é que eu vou me solidarizar com a dor de alguém que eu preciso perdoar? Se eu preciso perdoar aquela pessoa, é porque ela me fez um mal. Como é que eu vou compartilhar dessa dor? Como é que eu vou ajudá-lo nessa dor? Justamente buscando perdão. Justamente auxiliando esse irmão no perdão. Por quê? Às vezes essa dor que eu estou sentindo, esse mal-estar que eu estou sentindo, nada mais é que consequência do peso na minha consciência, porque o nosso maior julgador não é Deus, não é a espiritualidade maior, não é nem mesmo aquele que eu ataquei. O nosso maior juiz somos nós mesmos, é a minha consciência, é ela que vai realmente me dizer o momento do meu arrependimento. É a minha consciência que vai servir de alerta para os meus passos. E quando nós realmente nos arrependemos, a consciência ela vai me avisar. E essa dor que eu sinto, esse receio, essa angústia, essa ansiedade que às vezes o erro nos causa, né? Que o erro acaba nos causando, ela pode ser muito aliviada com o perdão daquele que eu machuquei, o perdão daquele que eu agredi. Por isso que a gente fala que a misericórdia, por isso que Kardec coloca que a misericórdia ela é um complemento da mansietude, porque toda vez que eu busco perdoar, ou que eu abro meu coração para receber o perdão que está sendo me dado, porque isso também acontece várias vezes, a pessoa quer nos perdoar, a pessoa está nos perdoando, mas eu não aceito o perdão, eu não me acho digno de receber o perdão. Mas toda vez que isso é alcançado, essa paz entre as duas partes, ela se alcança. Por quê? Porque eu recebi o perdão, então eu vou ter um alívio naquela dor, por mais que eu ainda precise reparar o erro, mas eu saber que aquela pessoa não vai guardar mágoa, que aquela pessoa não está em busca do meu mal, pelo mal que eu causei, já me traz um alívio. E para a pessoa que perdoa, também é algo libertador, porque me liberta das amarras, do desejo de vingança, de querer buscar uma reparação por um erro, que às vezes foi um erro que a pessoa cometeu sem nem mesmo querer. Às vezes eu cometi o erro e eu nem queria. Foi uma desatenção, né? E a gente fica aí se pegando, se amarrando, criando vínculos longos, de séculos, por erros que poderiam ser sanados com uma boa conversa. Jesus, inclusive, nos traz, se ele te agrediu, se o teu irmão pecou contra ti, se você pecou contra o teu irmão, vai e corrige, conversa com ele. Quando ele fala corrige, não é chamar a atenção, não é eu passar um sermão na pessoa, mas é eu ir conversar com ela. Conversar e falar, olha, o que você fez me magoou, me machucou, eu não gostei, eu não gosto que faça isso comigo. Expor, conversar e entender também, ouvir o porquê que aquela pessoa agiu daquela forma. Ou se eu sou aquele que errou, que eu tenha a oportunidade de falar o porquê que eu agi daquela forma, o que me fez naquele momento agir daquela forma. Às vezes uma conversa sincera, uma conversa de coração aberto, pode nos poupar de anos, de séculos de amarras, de reparações mútuas, né? De vivências dolorosas que poderiam estar sendo vivências de crescimento amoroso. Então, o perdão, o perdoar as ofensas, o verdadeiro perdão, o perdão que Jesus fala, que é aquele perdão do esquecimento, é o perdão de se libertar mesmo, de não vivenciar mais aquela situação. Porque quando eu perdoo de verdade, eu não vivencio mais aquilo, eu não fico mais corroendo aquilo dentro de mim. Já é meu passado, vai ficar para trás e às vezes até como se não tivesse existido mesmo, né? A gente até pode se perguntar, mas eu vou deixar ele eternamente
né? Ele pode errar quantas vezes for, aí eu perdoo, e ele acha que esqueceu, aí ele faz de novo, porque Jesus coloca para nós que nós temos que eternamente nos acertar com o nosso irmão. Veja, é a mesma coisa do manso. A gente não falou que o capítulo 10 é complemento do 9? É a mesma coisa que o manso. O manso não é aquele que aceita tudo de cabeça baixa e coaduna com o erro e deixa passar porque não quer viver nenhum atrito. Não é isso. Não é você lutar pelo certo, não é você deixar de dar a sua opinião. O perdão é a mesma coisa. Lógico que nós podemos colocar um limite naquilo que é feito conosco, porque nós temos que nos respeitar, né? Mas como é que eu vou colocar um limite? Como é que eu vou, violentamente, agressivamente? Eu posso dar N oportunidades e perdoar aquela pessoa e simplesmente dizer para ela: não, eu acho que para nosso bem é melhor a convivência ser limitada, ou nos limitarmos a esse tipo de convivência, porque já percebemos que ainda não estamos preparados para para uma convivência mais aprofundada, né? A gente tentar viver pacificamente dentro dos limites que nos é possível. Deus também não nos obriga a viver com o próximo. Nós temos o livre-arbítrio, né? Claro que nós respondemos por esse livre-arbítrio, mas é melhor nós tentarmos ter uma convivência pacífica dentro daquilo que nos é apresentado, do que viver num pé de guerra porque nos apegamos a uma desculpa, porque às vezes nós queremos alimentar uma guerra com a desculpa de eu tenho isso. É meu resgate, a gente gosta de usar essa palavra. É meu resgate. E não é. Às vezes sou eu que fico mesmo buscando uma reparação que às vezes nem devia mais acontecer, que nem deveria mais estar aqui. E não perdoo, e não me reconcilio, e não converso. Jesus coloca para nós para conversar, e conversar só eu e ele, só eu e o meu ofensor, ou o meu ofendido, né? Vamos lembrar que nós podemos ser os ofensores muitas vezes. E de que forma conversar? Expondo? Contando para todo mundo depois o que foi falado? Não, só eu e ele, de forma discreta, de forma íntima, para que aquela ofensa não se torne maior, para que aquele meu pedido, aquele meu perdão concedido não se torne uma ofensa, uma humilhação para aquela pessoa, né? Perdoar a ofensa é eu liberar a mim, o meu coração, desse desejo de vingança, de reparação, e libertar o coração do meu ofensor dessas amarras também, desse peso, dessa obrigação que às vezes ele se acha. Como eu disse, não é que ele não vai ter que reparar ou que eu não vou ter que reparar os erros, mas eu não tenho o desejo de vingança. Eu não tenho o desejo de exigir, porque a partir do momento que eu exijo essa reparação, eu estou me tornando o ofensor, porque eu estou fazendo um tormento moral, um tormento psicológico naquele irmão. Eu perco minha razão, eu me perco nos meus achismos, nas minhas razões, porque eu paro de olhar para a situação em si, para aquela situação que realmente precisava ser reparada, e começo a pensar somente no meu ego, somente no meu eu. Eu preciso ser reparado, eu preciso receber um pedido de desculpas, eu fui humilhado, então eu preciso ser exaltado para que
ele seja merecedor do meu perdão. Aí fica a pergunta: se eu faço isso com aquele que é igual a mim, porque todo e qualquer irmão que eu cruzo aqui neste planeta, ele é igual a mim. Eu posso ter um pouco mais de conhecimento moral ou intelectual, ou ele pode ter um pouco mais de conhecimento moral e intelectual do que eu. Pouca coisa nos difere um dos outros. Como é que eu posso me negar a perdoar alguém que é igual a mim, ou seja, alguém que comete erros, os quais eu também estou suscetível de cometer, e que cometemos, a gente acha que não, mas nós cometemos os mesmos erros do que aqueles que nos agridem, que nos ofendem. Talvez não cometemos agora nesta reencarnação, mas em anteriores, ou seja, somos todos no mesmo nível evolutivo. Como é que eu posso me negar a pedir perdão? Como é que eu posso não praticar a misericórdia com esse irmão, se todas as noites, ao orar, eu peço para que Deus perdoe as minhas ofensas? E mais, para que Deus perdoe as minhas ofensas na medida em que eu perdoo os meus ofensores. Eu coloco como condição que o perdão que eu quero que recaia sobre mim por alguma falha que eu cometi naquele dia, me seja concedida na mesma medida em que eu perdoei alguém que tenha me feito algum mal. Mas quando essa situação de perdão se coloca na minha frente, eu me nego. Eu me acho bom demais para perdoar. Melhor, eu me acho ofendido demais para perdoar. Aquela ofensa foi tão grande que o meu ego imenso não pode se humilhar. E humilhar não no sentido de escorraçar, de diminuir, de empequenar, mas de ser humilde, né? Eu não consigo ser humilde ao ponto de perdoar. Porque o meu ego é tão inflado dos meus achismos, das coisas que eu acredito que sou melhor, que eu acredito que sou mais evoluído, mais conhecedor, mais entendido dos ensinamentos, que eu sou capaz de apontar todos os erros do meu irmão, todas as vezes que ele falhou em cumprir os ensinamentos do mestre. Eu sou capaz de apontar todos os erros, mas eu sou incapaz de ajudar ele a aprender de forma amorosa, como Jesus fez conosco. Eu sou incapaz de mostrar para ele como Jesus fez. Eu sou incapaz de tratar ele como Jesus nos tratou. Isso não é cumprir os ensinamentos do Mestre. Em especial, não ser misericordioso. Todas as vezes que Jesus foi ofendido, ele perdoou. E ele perdoou entendendo o seu ofensor, entendendo a situação do seu ofensor, se solidarizando com a dor, se solidarizando com a condição da humanidade. Se Jesus, na sua grandeza, nos perdoou por tanto que fizemos com ele, se Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos perdoa infinitas vezes, nos dando inúmeras oportunidades reencarnatórias para repararmos os nossos erros, independente do tamanho deles, por que nós nos damos o direito de não perdoar o irmão que comete o mesmo erro que eu cometo? O mesmo erro.
o mesmo nível de egoísmo, o mesmo orgulho, a mesma falta de humildade. Estamos no mesmo nível evolutivo. Estamos trabalhando juntos para caminharmos e nos tornarmos melhores trabalhadores da seara do Mestre. Mas como que eu vou fazer isso se eu não consigo olhar para o meu irmão e ver ele como um igual? Como que eu vou fazer isso se eu olho para o meu irmão em situação de superioridade? Como que eu vou fazer isso sem buscar a misericórdia dentro de mim? Sem eu praticar e treinar a misericórdia dentro de mim? No item 14 desse capítulo, nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, Simeão traz a seguinte frase: perdoai, pois os vossos irmãos, como tendes necessidades de ser perdoados. Que é o que o Pai Nosso traz para nós. O Pai Nosso é essa oração tão abençoada, tão linda, que Jesus nos trouxe, que a gente fala de uma forma automática. Se a gente parar para analisar cada frase com o coração, é um resumo do Evangelho. É tanto ensinamento contido numa pequena frase que basta ter o coração aberto. Não preciso estar em níveis angelicais, eu não preciso ser grandiosamente inteligente, eu não preciso ter a minha intelectualidade desenvolvida aos seus níveis máximos. Basta eu ter o coração aberto para entender a mensagem que Jesus nos traz. E mais, Jesus nos dá um grande exemplo quando ele fala perdoar à medida em que eu perdoo. Porque não é só perdoar um amigo que fez alguma coisa comigo que eu não gostei. Poxa, ele era meu amigo, seria tão bom se ele não tivesse feito isso comigo, eu confiava. Aí eu vou lá e perdoo. Mas eu perdoo porque é meu amigo, eu já tenho um sentimento por ele, eu gosto dele, eu gosto da companhia dele. Mas e o nosso inimigo? Fica mais difícil, né? Mas é meu inimigo, ele sempre me fez mal, a gente nunca se deu bem, briga desde criança, a gente nunca se deu bem. Perdoar um amigo é fácil, é bom, é correto, nós devemos, mas é fácil, porque tem um sentimento bom envolvido. Mas quando eu pratico a misericórdia com o inimigo, com o desconhecido, eu estou pondo realmente em prática a minha humildade, porque eu estou não é me anulando, mas negando o meu ego, negando a mim para a melhora do outro, porque eu sei que perdoar vai melhorar a dor, vai diminuir a dor dele. Então eu estou preocupada, inclusive, em diminuir a dor de um inimigo, de uma pessoa que é que eu tenho alguma desavença. Né? Isso demonstra muito mais do meu entendimento no Evangelho, nos ensinamentos, do que só perdoar aqueles que são próximos de mim. É a mesma lógica do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar o próximo, que é meu amigo, que me trata bem, é ótimo. Mas e praticar o amor com aquele que me ignora, com aquele que me maltrata, com aquele que me ofende? É a mesma máxima. Perdoar sem olhar a quem. Praticar a misericórdia. Ser misericordioso não é escolher com quem que eu vou praticar a misericórdia. Não é escolher, é praticar, é ser. É do meu ser a misericórdia. Faz parte do meu eu. A partir do momento que a gente internaliza e torna essa prática parte do meu eu não vou escolher mais com quem eu vou praticar. Ela vai fazer parte das minhas atitudes, independente de que pessoa passe pelo meu caminho. Jesus vem nos ensinar o que precisamos internalizar, o que precisamos tornar parte do nosso eu.
E tudo que ele fala, todos os ensinamentos da bem-aventurança, cada frase da bem-aventurança, cada frase do Pai Nosso, tudo se resume em uma máxima: o amar ao próximo. Ele já diz isso de início. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz que esse é o maior ensinamento e que resume todos os outros. Então todos os outros, inclusive sede misericordiosos, inclusive esse, apenas vem reforçar o amar ao próximo. Porque nós precisamos ouvir várias vezes a mesma coisa para conseguir aprender, né? Então, Jesus, nas bem-aventuranças, quando ele traz as bem-aventuranças, ele nada mais faz que dissertar em várias formas o que é amar ao próximo, como é amar ao próximo. Então, se eu quero amar o meu próximo, basta seguir, buscar, praticar o que Jesus falou nas bem-aventuranças. Inclusive a misericórdia, o perdão. Perdoar implica em renunciar a mim, mas a mim, o meu ego, o meu achismo de grandeza. É isso que implica a misericórdia. É olhar para o outro e ver que aquele perdão vai trazer alívio. É olhar para o outro e buscar de alguma forma diminuir aquela dor. Mesmo que aquela dor, para ser diminuída, eu tenha que ir até ele e colocar o meu coração aberto e dizer: esqueci. Vamos esquecer. Vamos trabalhar juntos, vamos buscar uma solução para que aquela situação que nos magoou, que você me magoou ou que eu te magoei, seja esquecida. E a misericórdia, ela também pode ser praticada, às vezes, do agressor para o agredido. Né? A gente acha que às vezes só o agredido é que perdoa. Às vezes o agressor pode ajudar aquela pessoa que foi ofendida a buscar, a achar esse perdão dentro do seu coração, mudando suas atitudes, reconhecendo o seu erro. Que às vezes aquela pessoa que está ofendida está com muito mais dor, geralmente, do que o seu agressor. É uma troca. Viver, crescer, evoluir, aprender os ensinamentos do mestre, a gente não faz sozinho. É uma troca. Por isso que estamos aqui. Senão estaremos cada um na sua caixinha, esperando os séculos passarem e sem precisar ter essa convivência mútua entre os seres humanos. Nós estamos aqui para aprender juntos, para errar juntos, para evoluir, para eu mostrar para o outro como que ele pode melhorar e mais ainda o outro mostrar para mim como eu posso melhorar. Como que os nossos filhos podem ser melhores e o que os nossos filhos têm para nos ensinar. É uma troca constante. E a maior troca que a gente pode fazer é dos ensinamentos do Mestre. A maior troca que a gente pode fazer é desse amor que Jesus deixou para nós. Então vamos praticar. Praticar para chegarmos nesse amor. Cada dia pegar uma liçãozinha da bem-aventurança e tentar colocar nas nossas práticas diárias. E assim nós estaremos amando ao próximo como Deus nos ama, muito perto do que Deus nos ama. Muito obrigada. Vamos assim então encerrando o nosso evangelho, fechando os nossos olhos novamente, trazendo a imagem do Mestre com sua luz, com a sua paz que é derramada sobre nós. Agradecendo por estarmos reunidos em coração, na certeza de que estamos recebendo o auxílio que necessitamos. E neste momento, Mestre, nós pedimos a Ti a bênção da cura para os nossos adoentados, em especial aqueles que estão acometidos pela Covid, não só
no nosso país, mas no mundo. Que todos recebam remédios fluídicos salutares, que restabeleçam suas forças, que tragam alívio às suas dores, que os auxiliem na recuperação, que aqueles que já foram acolhidos pela espiritualidade maior tenham a clareza de entender pelo que passaram, por que passaram, que tenham Jesus no coração para que compreendam a sua nova situação. Pedimos, Mestre, pelos familiares, pelos amigos, daqueles que estão doentes e daqueles que já foram recolhidos. Que todos nós possamos nos fortalecer, servir de suporte uns aos outros. Que estes amigos que têm seus parentes, seus amados em hospitais saibam que podem contar com as nossas orações, com o nosso apoio, com a nossa solidariedade, na certeza de que acreditamos que não somos apenas indivíduos, mas que somos uma grande família, que somos todos parte deste universo imenso e que devemos compartilhar as nossas vitórias, as nossas dores, nos dando o suporte necessário. Assim, Mestre, agradecidos, pedimos para encerrar o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e até a próxima semana.